Historicamente, a produção artística e cultural sempre foi dominada pelos homens. Isto começou a mudar em meados do século XX, quando grupos organizados por mulheres passaram a pleitear mais espaço nestas áreas. Hoje, a situação que se desenrovela aponta claramente em sentido a uma maior igualdade. Eu sou Álvaro Machado Dias. Vem comigo conhecer quem está causando em São Paulo. O MASP promoveu recentemente uma exposição com quase 100 trabalhos feitos por mulheres entre os séculos I e XIX. A exposição História das Mulheres revela como o rigor conceitual impera entre essas artistas que estão em pé de igualdade com seus pares masculinos. Eu acho que essa foi uma das exposições mais importantes que aconteceram para esse tema no Brasil. Eles trouxeram obras-primas do exterior, de artistas muito notáveis, como a Sofonisba Anguissola, como a Vigée Lebrun, que é um nome fortíssimo, Angélica Kauffmann. Então, teve uma relevância enorme em dois sentidos. Primeiro, mostrar que houve mulheres artistas altamente profissionalizadas no mundo antes do século XX. Então, acho que isso já foi uma grande contribuição. E a outra coisa é para um público que não esteja necessariamente pensando nas questões de gênero, ter contato com obras-primas feitas por mulheres, né? Então, foi uma exposição que conjugou a questão do gênero com a qualidade artística, o que nem sempre é fácil. Então, acho que o MASP teve muito mérito realmente nessa exposição. Se a gente pensar desde o Vasari, né, que escreveu as vidas de artista lá no século XVI e cunhou essa relação entre o artista e a obra e a autoria, desde lá, se a gente pega o Vasari, ele fala de 3 mulheres entre num conjunto de centenas de artistas. Então, a presença feminina, historicamente, é menor, né? Mas houve alguns momentos em que as mulheres tiveram reconhecimento. Uma historiadora da arte francesa feminista muito competente, chamada Séverine Soffio, ela tem um livro que se chama, em francês, La Parenthèse Enchantée, em português, A Parênteses Encantado. Justamente ela mostra como no século XVIII, muitas artistas mulheres tiveram reconhecimento. Só para a gente ter uma ideia, 2 delas foram aceitas na Academia da França no mesmo ano, 1783, e num conjunto e a partir da Revolução Francesa, em 1791, a gente tem aí um contingente, num salão que não teve júri, de dezenas de mulheres que participaram, inclusive fazendo pintura de história. Ou seja, isso quer dizer que esse grande desconhecimento que a gente tem foi produzido sobretudo no século XIX. Ou seja, nem sempre, historicamente, as artistas foram tão desconhecidas. No XVIII, isso não é verdade, algumas tiveram reconhecimento, também Angélica Kauffmann, que veio para a exposição. No XIX, é que essa amnésia coletiva fica mais forte. A partir da Revolução Francesa, final do XVIII, começo do XIX, que reorganiza a Academia de Belas Artes a partir de novos valores, isso se assenta numa divisão entre os gêneros. Ou seja, todos são iguais, todos os homens são iguais, a gente poderia dizer, ou melhor ainda, todos os homens brancos e ocidentais são iguais perante a lei, ao passo que entre eles e as mulheres existe uma diferença, como a gente fala, é criada a ideia de uma diferença absoluta entre os sexos, né? Então, homens e mulheres não são apenas diferentes, eles são radicalmente diferentes, tanto em sua biologia quanto nas suas capacidades cognitivas e intelectuais. Olha, o Guerrilla Girls tem uma importância, assim, em termos de conscientização, né, das políticas museais, as políticas da diferença museais, imenso. Frequentemente, elas trazem esses dados sobre presença pequena das mulheres nos museus e nas galerias, e é incrível notar como mesmo hoje, mesmo após o trabalho delas, isso continua em alguns lugares, né? Recentemente eu li um manifesto delas falando da presença das mulheres no mercado de arte, nas galerias em Nova York. A gente fala, bom, agora essa questão da dicotomia de gênero, da desigualdade é um fato superado, né? Vivemos num mundo democrático, igualitário, e quando elas trazem os dados, você fala, nossa, é verdade, gente, neste ano, digamos, 15% das exposições individuais nas principais galerias de Nova York foram feitas por mulheres e 85% por homens. Bom, isso não reflete a quantidade de artistas que se formam nas faculdades, então é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente olha para as universidades, para os cursos, a gente tem ou meio a meio ou mais mulheres do que homens, o que acontece
Com o processo de reconhecimento, uma vez que os artistas se formam, que as mulheres são menos presentes no mercado de arte, elas são menos presentes nas instituições, né? Então alguma coisa está acontecendo que não é consciente, não é deliberada, mas alguma coisa acontece. Então acho que elas têm um trabalho fundamental de conscientização. A diferença não é superável, as pessoas são diferentes. O problema é quando a diferença vira desigualdade. O portal Mulheres Artistas em Rede foi criado para estimular a contratação de mulheres na área através da divulgação de vagas e de currículos. No final de 2018, eu fiz um estágio curto no escritório regional da ONU Mulheres no Panamá. Eu fiquei pensando como juntar esse aprendizado, mas na área administrativa, na área de gestão de projetos, em busca de um empoderamento também econômico, junto com as áreas artísticas. Então, como aplicar essas ideias que a ONU Mulheres estruturou para o mercado de trabalho artístico. E aí me juntei com uma amiga, produtora cultural, Maria Carolina Ito. A gente pensou que justamente essa questão da rede, de fazer mulheres profissionais serem visíveis para a contratação. Eu acho que o mercado de trabalho artístico-cultural, ele por si só ele já é um pouco diferente dos outros, ele tem especificidades, tem barreiras, tem obstáculos, é uma profissão, são profissões de maneira geral desvalorizadas enquanto profissões, então tem muito aquilo de ser um hobby, de não ter meios de formação satisfatórios, de ser extremamente competitivo e extremamente seletivo. Ele funciona muito na base da indicação, muito na base de amizades, então ele acaba sendo um pouco fechado, de maneira geral. A gente não está falando só das carreiras criativas, né? Com a equipe toda protagonizada por mulheres, toda feita de mulheres ou pessoas não binárias. O que a gente vê é principalmente nas áreas técnicas, então ou de falta de espaço mesmo para esses profissionais, ou um espaço muito inseguro, muito cheio de assédio, muito cheio de questionamentos, enfim, diversos obstáculos que acabam sendo dobrados, triplicados para as mulheres. Agora, como a gente já está mais consolidada, a gente pretende focar um pouco mais nesses eventos, nesses encontros presenciais, nessa troca presencial, que acho que é muito necessário a gente também ter esse movimento físico, digamos assim, esse encontro físico, para criar espaços onde as mulheres consigam se apresentar, onde as mulheres consigam expor suas artes, suas narrativas, principalmente em épocas de desmontes da cultura, e também focar um pouco mais em pesquisa, em entender na cidade de São Paulo especificamente aonde estão as mulheres artistas, quais espaços culturais elas já ocupam, porque tem isso, né? A gente fala muito das mazelas, dos obstáculos, mas desde que a gente começou, a gente viu que já tem muitos grupos formados, muitas mulheres juntas, produzindo muita coisa. Então a gente queria também entender onde elas estão, primeiro em São Paulo, para depois, quem sabe, a gente expandir essa pesquisa para o Brasil.